Uma boa noite, queridos companheiros do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Aqui nós estamos para mais uma reunião das nossas quintas-feiras, para mais um momento de reflexão, que com certeza é muito importante e necessário a todos nós, sobretudo nestes momentos que a gente muitos chamam de isolamento social, mas que eu prefiro chamar de recolhimento íntimo, onde nós, recolhidos em nossos lares, estamos privados daquele contato, daquele abraço. Então é muito interessante e importante nós sempre continuarmos com as nossas reflexões, com as nossas vibrações. E este grupo foi exatamente criado com esta finalidade de permitir que naqueles momentos, naquele horário, naquele dia pré-fixado, pré-determinado, nós pudéssemos continuar com as nossas reflexões e o estudo, sobretudo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para dar sequência nas reflexões desta noite. Como sempre, as nossas reuniões são precedidas de uma música, de uma prece inicial. Lá na casa, no grupo onde nós estamos, com certeza nós ainda fazemos uma leitura e depois com a prece final. E quando nós estamos nesses instantes, ainda que distantes uns dos outros, nós estamos também sendo assistidos pela espiritualidade. Infelizmente, muitos de nós não conseguimos perceber esta assistência. Por quê? Porque materialistas como somos, nós temos ainda uma necessidade enorme de termos o contato, de estarmos presentes, de estarmos num templo, por exemplo, para aprendermos a adorar a Deus. Muitos de nós estamos como a samaritana, quando questionou Jesus, onde Deus deveria ser adorado. Lá pode ser no Monte Corazim ou tem que ser somente em Jerusalém? Então, infelizmente, muitos de nós estamos vivenciando este momento para entender e compreender a resposta do Cristo à samaritana, que Deus é Espírito e em Espírito e verdade deve ser adorado. Por isso, ao contrário de isolamento social, vamos adotar a expressão recolhimento, porque neste momento de avaliarmos a nossa espiritualidade, neste momento de avaliarmos a nossa religiosidade, nós vamos também aproveitar para analisar outros aspectos que este momento nos proporciona. Sobretudo, nos proporciona a uma reflexão, e uma reflexão, eu posso dizer, bem profunda e que com certeza vai nos auxiliar, vai nos ajudar a escrever o nosso próprio futuro. Sim, porque se nós aqui estamos, sobretudo nós encarnados. Eu sei que muitos de nós estamos sendo assistidos e espíritos desencarnados também estão acompanhando essas nossas reflexões. Mas de modo muito especial me dirijo a todos nós que estamos encarnados. Nestes momentos em que nós estamos passando e atravessando, estamos sendo, de uma certa forma, levados e conduzidos pela própria natureza e pelas circunstâncias das coisas a viver mais dentro do nosso lar, a manter mais o contato com os nossos familiares. E a gente já conseguiu pensar e refletir o quanto isso está sendo extremamente importante, sobretudo para nós que temos aí um viés espírita, ou para nós que acreditamos nas lições dos espíritos? Vocês já pararam para pensar naquilo que a doutrina nos apresenta, e em especial no que diz respeito a este tema família? Sim, as nossas reflexões e breves reflexões serão baseadas no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, a indissolubilidade do casamento. Mas não se preocupem, nós não vamos nos ater muito à questão do casamento. A gente vai se ater a algumas reflexões individuais, reflexões pessoais e bem íntimas sobre nós. Vou trazer apenas alguns dados para que vocês possam ter este impulso para fazerem as suas próprias reflexões. Até abrindo um parênteses, se vocês estiverem realmente querendo refletir com um pouco mais de profundidade,
Recentemente nós fizemos uma exposição para um grupo espírita da cidade de Iracemápolis e nós desenvolvemos justamente esse tema, família em tempos de pandemia. E aqueles que desejarem ouvir um pouco mais sobre o assunto, e é claro que lá também nós não esgotamos o tema, até mesmo porque família é um tema muito amplo, e em especial na doutrina espírita, podem depois procurar lá no nosso canal no YouTube, nós conseguimos gravar e disponibilizar lá. O título é exatamente esse, Famílias em Tempo de Pandemia. E para aqueles que quiserem saber, muitos já devem ter o contato, mas o nosso canal no YouTube está lá no nosso nome, Edson Vander Assunção. Bem, o que foi que nós abordamos brevemente neste tema? Esse tema família, gente, como nós dizemos, é um tema muito amplo, mas ele é de extrema importância para nós, porque como nos diz Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, em especial no capítulo 3 da primeira parte, onde ele fala do céu, olha para vocês verem que interessante, Kardec coloca no capítulo que ele fala sobre o céu, e tudo que nós mais gostaríamos nesse mundo não é de sermos felizes. Se nós queremos ser felizes, e partindo já da conclusão de Kardec da espiritualidade, que o céu nada mais é do que este estado de espírito, então Kardec já coloca, independentemente de onde nós estivermos, nós podemos ter o céu aqui na terra. Não precisamos esperar o céu no plano espiritual depois da morte. Então veja como que essa doutrina fantástica e maravilhosa, ela vai nos ajudando, ela vai nos conduzindo a esse tipo de reflexão. Pois bem, lá no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, no item 8, Kardec vai dizer mais ou menos aquilo que Emmanuel fala para nós quando ele nos inspira a buscar para o nosso processo evolutivo o desenvolvimento das asas da evolução intelectual e da evolução moral. Da mesma forma, o próprio Kardec vai trazer para nós, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, palavras do Espírito de Verdade, onde ele nos incita, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então veja, nós vamos precisar dessas duas asas, e especialmente neste item 8 do capítulo 3 da primeira parte do Céu e Inferno, Kardec vai dizer que nós buscamos a nossa evolução intelectual através do trabalho, e que nós buscamos ou temos a oportunidade de desenvolver a nossa evolução moral através dos relacionamentos. E não tem relacionamento mais íntimo, mais autêntico, mais verdadeiro do que a própria família. Digo verdadeiro principalmente no sentido de que dentro de casa nós não conseguimos nos esconder. Geralmente nós deixamos transparecer aquilo que nós realmente somos, diferente do nosso comportamento lá fora, diferente do nosso comportamento no trabalho, onde às vezes um chefe fala alguma coisa ou um colega fala e a gente não pode revidar. Geralmente dentro de casa nós nos revelamos como realmente somos. Mas isso é por quê? Porque os relacionamentos nos auxiliam nesse processo evolutivo. Eu já disse para vocês em outras oportunidades. Na minha visão, temos 3 formas de buscar o crescimento e a evolução. A primeira são através das reflexões, aquelas que Santo Agostinho nos proporciona lá na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, quando fala do autoconhecimento. A gente se questionar e analisar os nossos próprios atos e, por amor, corrigi-los. Outra forma é através dos sofrimentos, porque o sofrimento vai identificar onde nós estamos doentes. E quando identificarmos essa doença, nós vamos lá exatamente buscar a cura através da eliminação da causa. E, enfim, os relacionamentos, porque, nas palavras de André Luiz, nos relacionamentos, ou nós enxergamos nas pessoas com quem nos relacionamos, o reflexo da nossa própria alma. Então, quando a gente consegue identificar no outro os nossos defeitos, em qualquer tipo de relacionamento, nós vamos ali buscar a nossa própria melhora íntima. Então, é importante e interessante que nós façamos essas reflexões, sobretudo neste momento, onde estamos vivendo mais dentro da própria família, onde nós estamos tendo mais contato com as pessoas. E isso é um pouco preocupante, sobretudo, porque em recentes pesquisas,
nós vamos identificar um número crescente, mas crescente mesmo, de pessoas que estão procurando o divórcio. Por quê? Porque nesses períodos de pandemia não estão conseguindo desenvolver essa evolução, não estão conseguindo enxergar no outro o reflexo da sua própria alma e muitas das vezes colocam no outro a culpa pelas suas desgraças. E a família é justamente aquele ponto, aquela célula máter da sociedade, como muitos dizem, mas é aquela célula máter que vai proporcionar a cada um de nós um crescimento e evolução. E daí é interessante nós pensarmos e avaliarmos, qual é o tipo de união que me trouxe para dentro deste lar? Porque é exatamente a família que vai demonstrar como que eu estou conseguindo alcançar e conquistar a minha evolução nesse momento aqui encarnado. Principalmente, como disse para vocês, estou falando mais para nós encarnados, mas os desencarnados, do mesmo jeito, eles também devem estar refletindo sobre as uniões que eles tiveram, porque no plano espiritual nós nos preparamos para novas encarnações. Então, a gente está aproveitando este momento apenas para incitar algumas reflexões a respeito desse tema. E como eu disse dos dados, só para vocês terem uma pequena ideia, no mês de março, que foi o início da pandemia, e a gente começou lá por meados de março, dia 17, começou já algumas coisas aqui no Brasil a fechar, nós tivemos um aumento de busca por sites na internet. Isso aí o próprio Google vai nos mostrar, busca por sites de divórcio online gratuito. Em março, no início da pandemia, nós tivemos um aumento, segundo essas estatísticas, de 82% de pessoas que começaram a procurar e a pesquisar sobre esses divórcios online. No mês de abril, pasmem, meus queridos, no mês de abril, já um mês depois da pandemia, este número teve um acréscimo de 9.900% de procura por sites de divórcio online gratuito. Então isso é preocupante, por quê? Porque nós estamos desperdiçando oportunidades de crescer e de evoluir. Então a gente precisa começar a repensar mais essas questões e esses conceitos de família. E só para a gente fechar as nossas reflexões e, sobretudo, para atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês, nós temos, segundo Martins Peralva, no capítulo 18 do livro Estudando a Mediunidade, ele vai dizer o seguinte, que as uniões, elas acontecem da seguinte forma, podem ser acidentais, quando eu encontro com alguém, de repente falo, essa pessoa, eu sinto uma atração, vou me casar com ela, reunir um matrimônio e constituir uma família. Não vou citar característica por conta do nosso tempo. Ou nós temos uniões que são aquelas chamadas de provacionais, já tem algo relacionado com uma aprovação, alguma programação. Ou eu posso ter algumas chamadas de sacrificiais, onde um espírito mais avançado vem para poder ajudar o outro a atingir a evolução. Ou eu tenho casamentos afins, de pessoas ou espíritos e almas afins que vêm juntos para quê? Para buscar exatamente a evolução ou acabar de resolver os últimos detalhezinhos e por amor seguirem o caminho da evolução, da perfeição e da felicidade. Ou eu posso ter casamentos transcendentes. Então veja, esses modelos ou tipos de uniões são importantes para a gente refletir na nossa. E eu pergunto, fechando a nossa explanação, qual é o tipo de união que você tem com o seu marido, com a sua esposa e sobretudo com os seus filhos? Acidental, sacrificial, provacional, afim ou transcendente? Mas em todas elas deve sempre prevalecer o amor, e é este amor que nós estamos tentando entender com nosso mestre amado e querido Jesus. Fica aí a dica, o início das nossas reflexões. Estou realmente provocando-os para que vocês possam depois dar sequência. E qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, que a gente segue sim esses comentários, a gente segue essas explanações, essas explicações, e também lá, se vocês quiserem, a gente falou um pouquinho mais nessa palestra em Iracemápolis. Uma boa noite a todos, ótimas reflexões e que Jesus continue se fazendo presente no coração de cada um de vocês. Que assim seja.